Temos uma grande quantidade de livros à nossa disposição para aprender sobre todo tipo de coisas, mas alguns livros são mais reveladores sobre situações particulares do que outros. A impressão é absolutamente linda. Não acho que já tenha tido algo parecido, como, por exemplo, nossa origem completa e os acontecimentos do nosso passado. Você não gostaria de saber a verdade? Desde chegar ao fundo da antiga mitologia maia até aprender sobre uma escrita indecifrável, aqui estão os 20 livros mais misteriosos da história. Número 20. Manuscrito do Mali. Os manuscritos de Mali, frequentemente descritos simplesmente como manuscritos malianos, são manuscritos encadernados em pele de camelo que datam do século XIII e cobrem uma ampla gama de temas como filosofia, história, direito e astronomia. Também contém ditados e histórias tradicionais e falam do idioma árabe. E este livro encontrado levanta dúvidas sobre as origens da humanidade. Não se pode evitar pensar nisso quando os extremistas islâmicos atacaram manuscritos antigos e destruíram muitos deles, quase como se estivessem tentando ocultar um segredo ou impedir que o mundo soubesse como se originou a cidade de Tombouctou, no norte do Mali, ou apagar a menção de temas islâmicos tradicionais relacionados com o profeta Maomé. Tudo é muito sinistro, isso é certo. Em 2012, após um golpe militar que ocorreu no norte do Mali, muitos manuscritos foram destruídos. Felizmente, a maioria dos documentos, cerca de 27 mil, foram salvos pelos guardiões da biblioteca, que conseguiram retirá-los da área em motocicletas, barcos, veículos off-road e carroças puxadas por burros. No entanto, em 2015, seu futuro não estava garantido, pois o local onde estavam armazenados estava causando danos consideráveis. A umidade, a poeira e a chuva estavam danificando a escrita e as páginas. É como se a mãe natureza estivesse tentando esconder algo com tanto empenho quanto os extremistas islâmicos. Antes de continuar, curta este vídeo. Clique no botão de inscrição e no sino de notificações agora mesmo. Número 19. Manuscritos, Voynich. Em muito poucas ocasiões nos deparamos com algo que não podemos ler, mesmo que esteja escrito em outro idioma. Podemos recorrer a um especialista que o domine para nos transcrever a informação que precisamos saber. No entanto, nem sempre é assim, e o manuscrito Voynich é prova disso. Trata-se de um manuscrito ilustrado e escrito à mão em um sistema de escrita com o qual não estamos familiarizados e que foi denominado Voynich. Embora não se saiba exatamente sua antiguidade, o pergaminho em que se encontra a data do século XV, possivelmente na Itália durante o Renascimento italiano. Embora, se perguntar aos especialistas, ninguém concordará sobre sua origem, quem o escreveu e qual é seu propósito. Alguns dizem que é uma linguagem natural ou construída, algum tipo de código não lido ou uma farsa. É basicamente um livro inteiro escrito em uma linguagem que não existe. O manuscrito tem 240 páginas em sua forma atual. Mas parece que algumas estão faltando. Basicamente, sabemos muito pouco ou nada sobre este códice. E só tem um nome, Voynich, porque leva o nome do comerciante de livros polonês que o comprou em 1912, Wilfred Voynich. Atualmente, está preservado na Universidade de Yale e alguns dos melhores decifradores de códigos e criptógrafos o estudaram sem nenhum sucesso. Número 18. O Livro de Soiga Aldaria, ou o Livro de Soiga. É um documento latino sobre magia que data do século XVI. Um erudito isabelino, John Dee, possuía uma cópia deste documento, mas acreditava-se que havia se perdido após sua morte. Depois, foram encontrados 2 manuscritos deste livro na Biblioteca Britânica e na Biblioteca Bodleiana, com nomes diferentes. Ambas as versões diferem ligeiramente.
Um dos documentos tem 197 páginas e contém várias obras, incluindo um manuscrito de 18 páginas com 36 tabelas de cartas. O segundo tem 147 páginas, mas em vez das páginas de tabelas, tem uma versão resumida de 2 páginas. O Estranho Livro de Zois basicamente inclui um monte de instruções e feitiços para demonologia, magia e astrologia, junto com mansões lunares, listas de conjunções e os nomes e genealogias dos anjos. Número 17. Popol Vuh. Pergunte a um especialista em livros ou manuscritos sobre o texto chamado Popol Vuh e provavelmente você verá seus olhos brilharem. É um texto que fala sobre a mitologia e a história do povo maia, conhecido como povo quiché, que habita os estados mexicanos de Campeche, Chiapas, Quintana Roo e Yucatán, junto com Guatemala, Honduras e Belize. Supostamente, o Popol Vuh é uma narrativa secreta deste povo antes da conquista espanhola do México. Nele são descritos o mito maia, a história do povo Caíche e as façanhas de Unapu e Spanac. Eles são descritos como heróis gêmeos. O manuscrito data de cerca de 1550, mas a informação que contém é muito mais antiga e acredita-se que foi preservada de forma oral antes de ser escrita. Toda a documentação relacionada com o Popol Vuh, que se traduz como o livro do povo ou livro da comunidade, foi preparada em um manuscrito pelo frade dominicano espanhol Francisco Jiménez. Ele se deu ao trabalho de prepará-lo em quiché, com traduções para o espanhol. Você pode não pensar que este documento seja tão importante, mas ele é. Existem muito poucos relatos antigos com informações sobre as mitologias mesoamericanas. E este é um deles. Número 16. O Rolo de Ripley. O Rolo de Ripley era um manuscrito incomum, mas impressionante, que media quase 6 metros ou 197 pés de comprimento. É um documento artístico detalhado que atua essencialmente como um conjunto de instruções para fazer a pedra filosofal. Infundido com o de Harry Potter, uma substância alquímica mítica que podia converter metais como o mercúrio em prata e ouro. O pergaminho recebeu seu nome em homenagem a George Ripley, um cônego medieval que escreveu um texto chamado O Composto da Alquimia. Contém muitos símbolos místicos e ícones alquímicos. Nem todos são compreendidos ou são bastante vagos, e acredita-se que isso foi intencional para a pessoa comum. Não há como saber o que está acontecendo com este pergaminho, e mesmo aqueles que passaram toda a vida aprendendo sobre ele ainda não chegaram ao fundo da questão. Existem quase 2 dúzias de cópias do pergaminho, todas de diferentes tamanhos e cores com detalhes distintos. No entanto, todas provêm do original do século XV que se perdeu. E embora levem o nome de George Ripley, na verdade não há provas de que ele as tenha desenhado. Elas têm seu nome simplesmente porque contém poesia associada a ele. Número 15. Códice Rojan. É um livro manuscrito ilustrado por uma pessoa ou pessoas desconhecidas com um sistema de escrita e uma linguagem que não conhecemos e não podemos ler. Apareceu pela primeira vez na Hungria no início do século XIX e não sabemos nada a respeito. Tudo o que sabemos é que entusiastas e acadêmicos passaram incontáveis horas estudando o livro, tentando descobrir do que se trata. E até agora, a única conclusão a que muitos acadêmicos húngaros conseguiram chegar é que se trata de uma fraude inteligente do século XVIII. O livro recebeu seu nome da cidade de Rohan, no oeste da Hungria, que agora é Regnitz, na Áustria. Sua origem é desconhecida. Possui 448 páginas. Todas as páginas têm até 14 linhas de símbolos e 87 ilustrações de cenas militares e religiosas. Número 14. Museu dos Manuscritos Marinhos. Os rolos do Mar Morto,
Também conhecidos como rolos das cavernas de Qumran, são antigos manuscritos religiosos judaicos e hebraicos encontrados na costa norte do Mar Morto, nas cavernas de Qumran, em 1946 e 1947. Datam de cerca do século I AC. E são considerados entre as descobertas arqueológicas, históricas e religiosas mais importantes. Contém alguns dos manuscritos de livros mais antigos que se conservam e preservam a diversidade do pensamento religioso do judaísmo do Segundo Templo. Alguns dos rolos estão no Museu da Jordânia em Amman, mas a maioria está no Museu de Israel, propriedade do Estado de Israel. O Estado da Palestina reivindicou sua propriedade. Até agora, os pesquisadores conseguiram reunir quase 1000 manuscritos encontrados em 11 cavernas. Cerca de 40% dos textos são escrituras hebraicas. Outros 30% são do período do Segundo Templo e o restante são manuscritos sectários. Número 13. Protegorum, H. Centro. Crônica. Se algum dia houve um livro velho e empoeirado que chamaria sua atenção, seria um criado pelo humanista e enciclopedista alsaciano, Conrad Lico. Temas foi diácono de São Leonardo em Basileia, professor de gramática e dialética, e um apaixonado pela natureza e geofísica. Conrad criou um livro chamado Pro, que continha informações e imagens sobre terremotos, cometa, animais exóticos e criaturas míticas, que supostamente eram presságios de eventos terríveis na história, desde o pecado original de Adão e Eva. Conrad nasceu em 1518 e durante essa época houve muita agitação religiosa. A Europa era incrivelmente supersticiosa e muitos eventos diferentes eram considerados presságios. Número 12. O Lago da Paz. O Livro Vermelho. O Livro Vermelho é, como se descreve, um livro vermelho. É um manuscrito encadernado em couro com o título oficial de Liber Novus, latim para um novo livro, que o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung criou no período entre 1915 e 1930. O livro basicamente comenta e relata os experimentos psicológicos de Carl entre 1913 e 1916. A impressão é absolutamente linda. Surpreendentemente, este livro não esteve disponível para que as pessoas o estudassem até 2009, quando os herdeiros de Jung permitiram sua publicação. O livro foi publicado em vários idiomas e é tão misterioso e interessante porque Carl esteve associado com o neurologista austríaco e fundador da psicanálise Sigmund Freud durante 6 anos. A partir de 1907, a relação azedou e Carl se afastou de suas atividades profissionais. Por volta de 1913, ele se concentrou em seu livro, no qual registrava todas as suas fantasias, imaginações e visões. Aqueles que leram o livro, incluindo os criptógrafos e biógrafos, se perguntam se foi um período de introspecção, loucura ou um surto psicótico. Número 11. Serafiniano. Chama-se Codex Serafiniano e foi publicado em 1981 após ter sido criado por Luigi Serafinianus, um artista, engenheiro industrial e arquiteto italiano, de 1976 a 1978. O livro é descrito como uma enciclopédia ilustrada com um mundo e uma linguagem totalmente imaginários. Há muitas ilustrações estranhas de comida, moda, anatomias, flora e fauna ao longo do livro, desenhadas com lápis de cor. Nenhuma delas existe de verdade ou são apenas paródias de coisas que já temos. Os sistemas de escrita são da esquerda para a direita em linhas, e os números se assemelham um pouco à escrita singalesa usada pela maioria dos habitantes do Sri Lanka. Mas não faz sentido algum e não pode ser traduzido. Número 10. Rongorongo.
O rongorongo é um sistema de glifos, glifos que são escrita ou protoescrita. A protoescrita são marcas visíveis que poderiam ter sido uma forma de comunicar informações limitadas. De qualquer forma, muitos esforços foram feitos para decifrar o texto de 2 dúzias de objetos de madeira, mas ainda não se sabe se os glifos são legíveis. Alguns estavam queimados ou muito erodidos, e isso certamente não ajudou em nada no caso. A maioria deles são tábuas feitas de madeira à deriva e outros pedaços irregulares de madeira. Mas também há 2 adornos principais, um bastão de chefe e uma estatueta de um homem-pássaro. Se conseguirmos determinar que os glifos desses pedaços de madeira são escrita, eles poderiam ser uma das poucas formas independentes de escrita na história da humanidade. Número 9. Mendoza. O Códice Mendoza era um tipo de manuscrito asteca que data de 1541. Não só contém uma grande quantidade de informações sobre os governantes astecas e suas conquistas da época, mas também detalha a vida cotidiana da sociedade asteca antes da conquista, o que nos permite aprender mais sobre uma época com informações limitadas à nossa disposição. O códice está escrito em um idioma chamado língua náhuatl e contém pictogramas astecas, com explicações fornecidas em espanhol. Seu nome se deve ao vice-rei da Nova Espanha, Dom Antônio de Mendoza, que é o principal patrono dos artistas nativos. Ele é conservado na Biblioteca Bodleiana da Universidade de Oxford desde 1659 e foi retirado para exibição pública em 2011. Número 8. As profecias profissionais. As profecias são profecias do médico francês Nostradamus, um astrólogo, médico e vidente que ganhou notoriedade por ser capaz de prever o futuro. Ele é mais conhecido por sua coleção de profecias, cuja primeira edição apareceu em 1555, e descreve uma série de desastres. Todas as previsões ou profecias do livro estão escritas em uma combinação de occitano, latim, francês e grego, e na verdade não seguem uma ordem cronológica. Também incluem referências astrológicas e mitológicas e anagramas. Número 7. Biblioteca Nag Hammadi Mohammed Al-Zaman. Um fazendeiro da cidade de Nag Hammadi, no Alto Egito, teve uma grande surpresa em 1945, quando encontrou um frasco selado que continha 13 manuscritos ou códices encadernados em couro. Maomé os desenterrou de um cemitério no deserto, perto de algumas tumbas que datam da 6ª dinastia do Egito. Rapidamente, eles ficaram conhecidos como a Biblioteca de Nag Hammadi ou Evangelhos Gnósticos. Quando se descobriu que eram uma coleção de textos gnósticos ou cristãos primitivos. Tratava-se de 52 documentos gnósticos, 3 obras pertencentes ao Corpus Hermeticum e uma tradução da República do filósofo grego Platão. Todos os manuscritos estavam escritos em língua copta, que é um dialeto intimamente relacionado com a antiga língua egípcia. Todos eles estão agora no Museu Copta do Cairo, Egito. Número 6. O Grande Omar, de Rubaia. De Omar Khayyam, de Rubaia, era o nome de uma tradução do persa para o inglês realizada por Edward Fitzgerald, de uma seleção de quartetos ou rimas de Omar Khayyam. Frequentemente era mencionado como o poeta astrônomo do Peru, Pérsia. O livro não foi popular no início, mas na década de 1880 tornou-se popular em todo o mundo de língua inglesa. Mas há uma cópia em particular que pode chamar sua atenção e é conhecida como o Grande Omar. Tratava-se de um exemplar do livro que a livraria Sotheby's havia encomendado. Eles haviam solicitado que a famosa empresa de encadernação Zangorsky e Sutcliffe encadernasse o livro com mais de 1000 joias. A capa tinha 3 pavões dourados, e cada uma de suas caudas ostentava ouro,
e gemas incrustadas com trepadeiras que se enrolavam ao seu redor. Quando foi concluído em 1911, foi colocado à venda por 1.000 libras, foi embalado de forma segura a bordo do Titanic, e vocês já sabem o que aconteceu com esse livro. Zagorski, que trabalhava encadernando livros, se afogou, algumas semanas depois enquanto tentava resgatar uma mulher que estava se afogando. Número 5. A História das Meninas. Vivian Henry Darger. Ele havia sido internado em uma instituição e ficou órfão quando era criança e só encontrou empregos de baixa categoria em hospitais de Chicago. Henry passou a maior parte de sua vida fora do trabalho sozinho em seu quarto. Como era de se esperar de alguém que se sentia bastante isolado e solitário, Henry criou um mundo de fantasia que só foi descoberto após sua morte. O mundo de fantasia consistia em um livro que ele havia começado a escrever em 1920 que se concentrava no sofrimento das crianças e na guerra. Chamava-se A História das Meninas. Elas viviam no que é conhecido como os reinos do irreal da tempestade de guerra angeliniana de Glondeco, causada pela rebelião das crianças escravas. Assim, o título do livro é um trava-língua, mas o livro também é. O livro consistia em 15 volumes com mais de 15 páginas de texto datilografado com grande precisão. Ele não apenas escreveu o livro, mas também ilustrou muitas das cenas. Número 4. Os Sofrimentos do Jovem Werther. Os Sofrimentos do Jovem Werther foi uma obra-prima literária de sua época. Trata-se de um livro de 1774, escrito por Johann Wolfgang von Goethe, que o escreveu em apenas 5 semanas e meia, aos 24 anos. O livro era um romance epistolar, o que significa que foi escrito como uma série de documentos como cartas, recortes de jornais e entradas de diário. Este livro acabou influenciando o movimento literário romântico posterior e se tornou uma celebridade literária internacional quase instantaneamente. A história segue a resposta de um jovem a um amor não correspondido, mas como uma coleção de cartas escritas por Werther a seu amigo Wilhelm. Werther era sensível, mas de temperamento apaixonado. As cartas descrevem uma estadia em um vilarejo fictício chamado Valheim, onde ele conhece uma mulher jovem e bonita, mas comprometida, chamada Charlotte. Ele estabelece uma relação próxima com eles e insinua que um dos membros do triângulo amoroso deve morrer. Poderia-se pensar que ele queria acabar com o noivo de Charlotte, mas decidiu suicidar-se. Johann era um homem que não podia viver sem sua mãe. Um autor desconhecido, mas seu livro foi um sucesso imediato. O líder militar e político francês Napoleão Bonaparte o descreveu como uma das grandes obras da literatura europeia. Número 3. A Chave Menor de Salomão. Se você se interessa por demonologia, espíritos e tudo isso, é possível que já tenha ouvido falar da Chave Menor de Salomão. Algumas pessoas a chamam de Lema-Getum, ou Lema-Getum, Clavícula de Salomão, e é um livro de texto anônimo de magia ou grimório centrado na demonologia. O livro foi compilado no século XVII utilizando materiais de séculos anteriores. E não era um único livro, mas estava dividido em 5 livros. Com o tempo, várias edições foram publicadas com diferentes autores e editores, e cada uma contém novas informações, como materiais originais e escritos antigos que foram editados e traduzidos. Muitos outros autores também pegaram os mesmos materiais antigos e reuniram seus próprios livros. Os estudiosos acreditam que os livros da Chave Menor de Salomão provêm de antigas práticas da alquimia árabe e da cabala judaica. Com o tempo, influências gregas e romanas foram adicionadas, que depois foram trazidas de volta aos tempos modernos pelos praticantes do ocultismo. Número 2. A Biblioteca do Diabo. Em 1648, o exército sueco saqueou a cidade de Praga e se apoderou de um grande número de tesouros.
Um deles era um livro chamado Codex Gigas. Mas não se trata de um livro comum e corrente. Não só é o maior livro medieval do mundo, mas também é conhecido como a Biblioteca do Diabo por um motivo. Contém 36 polegadas de altura, 20 polegadas de largura e 87 polegadas de altura. O livro, com 25 centímetros de espessura, consta de 310 páginas. É possível que tivesse 320, mas parece que as últimas 10 páginas foram cortadas e removidas em algum momento. E em vez de usar papel para essas páginas, o livro de 75 quilos tinha a pele de 160 burros. Parece que o livro estava destinado a ser uma obra de história. Não só contém uma série de textos breves sobre exorcismo, penitência e práticas médicas, mas também contém a biblioteca cristã completa. Ninguém sabe quem realmente criou a Biblioteca do Diabo, mas os especialistas acreditam que, muito provavelmente, foi um monge que viveu durante a primeira metade do século XIII na Boêmia, que agora faz parte da República Tcheca. É possível que tenham demorado até 30 anos para terminá-la e contém um enorme retrato do diabo em tamanho real. A imagem de 19 polegadas de altura mostra o diabo sozinho, agachado com o rosto para frente. Ele está nu, exceto por uma tanga de arminho que é usada como símbolo da realeza. Número 1. Poesia do Inferno de Tomino. Está escrita para ser lida e você pode até recitar em voz alta para pessoas da sua classe, um clube, sua família ou seus amigos. Mas se há um poema que você deve evitar ler em voz alta, é um chamado Inferno de Tomino. É um poema japonês escrito pelo poeta japonês Seiji Yasu, que faz parte de uma coleção de poesia chamada Sakin. Foi publicado em 1919. E segundo os rumores, você morrerá, ou sua alma sofrerá no inferno se o ler em voz alta. Seijo soa como um poeta sombrio, mas na verdade ele era muito conhecido por escrever rimas infantis e até letras de canções populares. Então, por que a mudança sombria em suas obras? Acredita-se que ele tinha 27 anos quando escreveu após experimentar uma perda significativa em sua família. Possivelmente, a morte de sua irmã ou de seu pai. Aparentemente, muitos incidentes relacionados a esse poema foram relatados. Foi feito um filme inspirado nele e o diretor Shuji Tarayama morreu alguns anos depois. Uma estudante universitária também morreu uma semana depois de lê-lo em voz alta. Também houve relatos de acidentes de carro, doença e presenças malignas. Você se atreveria a lê-lo em voz alta? Agora podemos procurar qualquer informação que quisermos em um mecanismo de busca. Mas é difícil buscar informações sobre temas que ainda não estão claros. Muitos desses livros nos deixam com mais perguntas do que respostas. Você não acha? Você já viu ou ouviu falar de algum desses livros? Você tem alguma opinião sobre eles? Dê uma olhada também em outras coisas interessantes que estão aparecendo na tela agora mesmo.